Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Demais, né, galera? Eu tô aqui numa Boca Princesa, que ela dança também, né? Maravilhosa. Gilberto Miranda hoje trouxe esse presente pra gente, que é a presença dela, não se assuste, é a presença da princesa aqui. Bom, Gilberto Miranda do meu lado, que vocês já viram na Jabuticabeira, já conhecem mais um pouquinho dele. Eu tô aqui com a Raquel, maravilhosa. Raquel Alzier. Alzier. Descendendo o quê, Raquel? Francês. Francês, olha que chique. A Raquel, Gilberto, ela tem um programa de gastronomia, né? Aliás, o chefe Alfa precisa ir do seu programa, Ele né? vai, já combinamos. Já? Já. Quando que vai ao ar e que dia? Amada, obrigada por estar aqui, pelo convite. Me desculpa da outra vez não pude Imagina, vir, mas você é uma tô fofa. aqui com você é maravilhosa. O Giro da Gastronomia é transmitido pela TV Aberta de São Paulo, todo sábado às 23 horas, pelo canal 9 da NET, toda sexta-feira às 22 horas e 30 minutos, pela TV Guarulhos, que é no canal 3 da NET. E no meu canal youtube.com/Giro da Gastronomia. Você precisa levar o Gilberto Miranda lá também, levar. viu? Só vai famoso lá, viu? Você chega lá, é o Guinaldo A Lu Timóteo. foi a minha convidada, uma das eu primeiras convidadas. Já participei lá Já. também, estava muito gostoso. Maravilhosa. Estou aqui com a Paulinha, essa encantadora, modelo, bailarina, nossa, lá no Ratinho. Hoje ela está aqui com a gente também, a gente gostou demais dela. É um né, prazer Paulinha? sempre Paulinha, estar é aqui verdade com que você vocês. já sofreu com obesidade? Já. Com esse corpício? Até os 15 anos eu era bem gordinha, eu cheguei a pesar 100 quilos. Olha, Gilberto, que... Nossa, 100 quilos é gordinho mesmo. Eu sofri com a obesidade a infância inteira. E aí você foi pra dieta ou fez alguma outra? Fui pro Vigilantes do Peso e fui fazendo todas as dietas da moda e vivo de dieta até hoje. não dá tem pra jeito, descuidar né? nem um pouquinho. A nossa palavra-chave é dieta, né, doutor Igor? Tem que fazer um sacrifício. Doutor Igor, Gilberto, é um neurocientista, o melhor do Brasil, sabe tudo. Ele com esse cérebro na mão é muito engraçado, porque ele fala muito sobre as diferenças do cérebro masculino e feminino, né? E, doutor, é verdade que tem diferença na fala, inclusive, masculina e feminina? Tem diferença, sim. Bom, na prática, isso todo mundo já percebe, que a mulher leva uma vantagem em relação ao homem no quesito fala. Mais uma vantagem, na comunicação verbal. Pois é, antes, ainda fora aqui, estava discutindo sobre o cérebro da mulher, tem algumas vantagens sobre o cérebro do homem. Eu não posso afirmar assim, o cérebro da mulher é melhor do que o do homem, mas eu diria que tem um pezinho na frente do homem, o cérebro da mulher. Mesmo o cérebro da mulher sendo menor que o cérebro do homem, tem muitas partes que no cérebro da mulher é mais desenvolvido, é maior. Uma delas é a área da fala, que a gente chama de área de Broca. Isso pode justificar o fato de que as mulheres, elas falam melhor que os homens. Vocês acharam que eu ia dizer que as mulheres falam mais, não é? A gente achou mesmo. Mas na verdade a mulher, ela fala um pouco a mais que o homem. Acreditavam que a mulher fala o dobro de palavras do homem, né? Tem uma teoria de uma psiquiatra americana que ela sugeriu que a mulher falava 20 mil palavras e o homem 10 mil palavras por dia. E aí foram investigar e descobriram que não é isso. A mulher fala 16 mil, o homem fala 15 mil. Não é muita diferença. Mas o que sabe é que a mulher fala melhor que o homem. A mulher tem menos problemas de fala, a mulher tem menos dificuldade em buscar a palavra certa. Sabe aquela coisa de faltou a palavra, eu não sei que palavra que é. Isso? A mulher consegue buscar a palavra certa para encaixar na oratória dela. Mas você acha que isso é porque ela não tem medo de errar? Eu acho que porque, primeiro, a área da fala da mulher é melhor, a área da memória no cérebro da mulher também é melhor. Então a mulher tem mais palavras armazenadas e ela consegue articular e brincar com uma maior facilidade. Gilberto, você acha que palavras. os homens preferem ficar quietos? Porque o homem normalmente fica mais quieto que a mulher, é isso? Ou não? Não é somente isso, né? Eu acho que o homem, quando ele é sábio, né? Quando ele tem um pouco... Eu sempre digo que tem homens e tem homens, né? Então, o homem, quando ele é sábio, ele escuta mais, ele presta atenção na mulher, ele procura entender a mulher. Agora só corroborando com o doutor, eu só queria dizer o seguinte, uma curiosidade que talvez vocês não saibam, e as pessoas que estão nos assistindo, inclusive o doutor talvez não saiba,
é que nos animais as fêmeas falam mais do que os machos. Então os psitacídeos, seja uma cacatua, seja um papagaio, seja um mainá, são animais que falam. Esses animais falam, mas se você tiver um macho, ele fala muito menos do que uma fêmea. As fêmeas falam mais e têm mais facilidade de aprendizado do que os machos. Pois é, eu não tenho... Mas eu acho que no humano também é assim? Elas têm mais facilidade? Eu acho, como nós, segundo a ciência, nós evoluímos de um ancestral em comum, as mulheres desenvolveram dessa ancestral comum que já falava um pouco melhor da forma dela, né? Então a comunicação verbal já era melhor lá no passado e as mulheres vêm trazendo isso como memória filogenética e vêm desenvolvendo isso também. Por isso que, como ele disse, as fêmeas da cacatua falam melhor e as fêmeas dos seres humanos também falam melhor, que são vocês, mulheres. E, Gilberto, você sabia, por exemplo, o homem ele tem mais dificuldade nas suas escolhas, tipo, eu vou dar aquele exemplo que eu adoro, né? A mulher chega para você e fala, olha bem, que sapato você acha que eu vou? Com esse vermelho, com esse preto ou com o branco? Meu amor, você fica bem com todos. Essa é uma boa saída. Mas aí você não sabe o que ela quer. Você chuta, você fala, o preto. Aí ela fala, por quê? Você não gostou do vermelho? E põe o vermelho, e vai com o vermelho. O que você acha que é isso? Bem, eu acho o seguinte, que a mulher, quando ela tem já uma decisão, ela já tem tudo já na sua cabeça programado. Então, tolo homem que acha que vai ajudar ou que vai direcionar. Todo mundo diz assim, tem um ditado que diz assim, não, o homem é o chefe, é a cabeça, né, lá da família. Não. Ele pode ser até a cabeça, mas quem é o pescoço é a mulher. É a mulher que diz para onde que vira, para onde vai ou como vai. Então, eu conheço você há muitos anos, né? E o Xandão pensa que, né? Mas quem manda... Ele só acha. É você. Então é assim, as mulheres realmente elas têm essa capacidade. Então é aquilo que eu falei anteriormente. Sabe o homem que consegue entender bem uma mulher, né? E entender que as escolhas são delas. E aquela escolha que ela fizer, você tem que apoiar. Porque não adianta, quando uma mulher toma uma decisão, não é só no sapato, você deu um exemplo simples, mas às vezes em outras coisas maiores, a mulher decide. E a única coisa que cabe a gente é dizer, ok, eu te apoio. É ok, porque, na verdade, né, doutor, todo final de discussão, o homem acaba dizendo assim, você tem razão. É isso? Pois é, porque o homem sempre perde nos argumentos. O homem não tem muito argumento. Fica sem palavras. O homem fica literalmente sem palavras, então para não ficar muito feio para ele é melhor encerrar a conversa dizendo, realmente, bem, você está certo. Né? A última palavra é sempre dele, mas ele está sempre dizendo que ela está correta. Mas ele fala, está certo para não encher mais o saco, ou ele fala, está certo porque ele acha que está certo? Não, ele não tem mais argumentos, então ela consegue convencer ele mesmo. Porque a mulher, quando ela está discutindo a relação, seja ela qual for o problema, ela consegue buscar informações de assuntos que não tem nada a ver com aquele tema. E o homem fica perdido, porque ele está conversando só sobre aquilo. E a mulher vai buscar, então está falando sobre o casamento, ela coloca a mãe, a sogra, coloca os vizinhos no meio, coloca a criança, e o homem não sabe mais que argumentos utilizar, então ele fica perdido mesmo. Aí a mulher ganha nessa daí, o homem não tem como buscar mais informações. Eventualmente algum homem pode ser bom nisso, mas na média os homens levam a pior que as mulheres, na média. Né? Isso não é regra geral, mas as mulheres sempre levam vantagem no quesito verbal em relação aos homens. E o que quer dizer a caixa do nada nos homens? O que é isso, Olha, caixa do nada? esse termo apareceu com o pastor Cláudio, inclusive as pessoas me perguntam, meu nome é Igor Duarte, eles falam, você é parente do pastor Cláudio, né? Ele sugeriu que existe uma parte dessa no cérebro do homem, que segundo ele é cheio de caixinhas, né? E essa caixa do nada é um lugar onde não serve para nada, não tem nada. O homem, quando está ali, ele não está pensando em nada. Mas isso tem relação com a fala. Como o homem ele conversa menos com outros homens, né? Existe uma conversa interna que a gente chama de self-talk. O homem utiliza muito isso, o self-talk. Ele conversa com ele mesmo. Então,
Então é mais comum ver o homem na rua gesticulando, porque ele está conversando, está perguntando e ele mesmo responde. A mulher já tem uma necessidade de perguntar para outras mulheres, conversar com Mas a outras mulher mulheres. fala muito sozinha também. Mas o homem fala, responde também. fala muito mais. O feedback dele para ele mesmo é muito importante. A mulher precisa do feedback de outra mulher. Raquel, você fala sozinha? Comigo mesmo, eu mesmo falo, eu mesmo respondo, eu mesmo decido. Eu também, eu dou as decisões, mas eu falo com voz, não Então, só no pensamento. Eu Não. converso mesmo com voz, com áudio. Essa voz é a self-talk, que o homem utiliza muito isso. Como o homem conversa muito pouco com outros homens e com ele mesmo, chega um momento que a conversa dele com ele mesmo acaba também. E aí ele fica assim, ó. É assim, Gi? Aí a mulher fala assim, mas o que você está pensando? Ele, Nada. É assim? Eu aprendi aqui, depois de alguns casamentos, né, como você sabe, alguns relacionamentos, e convivendo com os animais, eu aprendi que você precisa realmente prestar mais atenção na mulher. Né, nas entrelinhas, naquilo que ela está dizendo, naquilo que ela não está dizendo, na postura dela, na maneira como ela está, às vezes ela está parada, olhando. Então é super importante essa linguagem. Eu costumo dizer, inclusive naquele vídeo que eu falei que passaram agora há pouco da princesa lá com o Tom, né? Ela está deitada ali e de repente ele chega do lado, ele nem encostou nela, que ela está naquele dia, né? Aí ele deita quietinho do lado e fala, tudo bem, né? Então o que isso significa? É que na natureza os machos eles compreendem muito bem a postura das fêmeas e a conversa delas. Então eu tenho procurado aprender com esses animais como é que as mulheres pensam, como é que elas agem, o que elas querem dizer. E o que você aprendeu? Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que as mulheres, elas adoram ser cortejadas, elas precisam ser respeitadas, elas precisam realmente serem vistas com devido valor, elas precisam ter aquele momento delas também. É outra coisa importante, né? Quando a gente é mais jovem, a gente quer cuidar, quer estar do lado. Deixa eu ver o seu celular, deixa eu ver o que você está fazendo, com quem você estava falando, como é que não é. E com o passar do tempo a gente aprende que aquela mulher, aquela pessoa, ela é um ser, ela tem a sua vida, ela tem a sua individualidade, ela tem o seu tempo, ela tem o seu momento. E é isso que acontece no reino animal, né? O leão, ele não fica atrás da leoa dizendo, mas o que aquela leoa foi fazer lá agora? Como é que tá? Com quem que ela está falando? Com quem que ela está andando? O que ela faz? O que ela não faz? Então, os animais, eles têm isso muito bem definidos. E é isso que nós precisamos aprender. Lembra que eu escrevi até um livro há muitos anos atrás, né? Os animais vão salvar a sua pele. Porque a gente precisa aprender com os animais como eles agem, como eles raciocinam. Então hoje, quando eu olho para uma mulher, eu falo assim, não, eu não vou entender mal o olhar que ela está me dando, eu não vou entender mal se ela gritou, se ela falou, eu preciso entender a situação e o contexto como um todo. E não reagir, eu não posso ter reação, eu tenho que ter uma ação, mas uma ação mais proativa, mais assim, assertiva do que a que eu tinha no passado. Então é isso que eu aprendi. É isso, doutor? Mesmo porque a vida da mulher é infinitamente mais complexa e difícil que a vida do homem. Total. A mulher tem uma infinidade de variáveis que ela pode atuar, que ela atua, é filhos, é família, é trabalho, é renda familiar, que hoje a mulher ganha mais do que o marido, e ela ainda tem que ser esposa, ela ainda tem que ser dona de casa, e isso sobrecarrega a mulher de uma forma geral. Como então, os homens funciona precisam... um cérebro estressado? Olha só, quando a pessoa... existem alguns termos para empregar sobre estresse. Eu gosto de um que é excesso. Quando a pessoa está sob excesso, seja do que for, ela está sob o estresse. Nosso organismo, quando está sob o estresse, ele libera um hormônio que chama cortisol. E esse hormônio é um hormônio importante quando está tudo bem, mas quando ele está além do limite, ele causa uma série de complicações, irritabilidade, falta de sono, falta de paciência e, claro, normalmente algumas pessoas elas vão descontar, né, na geladeira e aí começa a adquirir uns pezinhos a mais. Mas o estresse atrapalha, inclusive o relacionamento, porque o indivíduo tende a ficar mal-humorado. E aí a esposa, normalmente, ela tem, como ele bem colocou, tem períodos de mau humor que faz parte da rotina feminina. Tem um marido que também está estressado e mal-humorado, essa relação tende a não fluir muito bem e a tendência é vir a separar. E as férias, qual é o benefício total que umas férias pode trazer para um cérebro estressado? Não só as férias, mas um descanso simples na rotina de trabalho,
deixa o cérebro funcionando no que a gente chama de rede padrão. Então, quando nós estamos no trabalho do dia a dia, a gente está sobre essa rede neurológica executiva, que isso só é desligado, entre aspas, quando a gente está num período de férias ou num descanso, que aí é quando nós ligamos o nosso cérebro para fazer novas conexões possíveis, ligar um assunto ao outro. Então, o indivíduo tende a ter boas ideias no período de férias. Se a gente pegar a história, o Albert Einstein estava descansando quando teve a ideia da teoria da relatividade. O Isaac Newton descobriu a lei da gravidade sentado sobre um pé de maçã. Então, as grandes descobertas foram feitas quando o indivíduo estava descansando. Então, descanso é fundamental para o cérebro ficar apto a desenvolver, a ter novas ideias. O indivíduo não tem jeito, precisamos de férias e de descanso. Agora, o estresse com certeza causa muito mal ao cérebro, daí que vem pânico, transtorno de ansiedade. Olha só, é isso? E é possível, inclusive, mal de Alzheimer. É possível isso. Então, a gente não sabe direito de onde vem Alzheimer, mas uma das justificativas é o excesso desse hormônio, que eu disse que é o cortisol, que mata mesmo, literalmente, os neurônios de uma área do cérebro chama hipocampo, que é justamente onde a doença de Alzheimer acomete primeiro. Ela vai lá no hipocampo, mata os neurônios do hipocampo e a pessoa tem dificuldade de se lembrar das coisas. E sabe o que eu li outro dia, que agora eu estou seguindo? Eu li que as pessoas têm que desenvolver o seu lado esquerdo. Tudo que você faz com o direito, você tem que fazer com o esquerdo. Eu estou fazendo isso, escovando os dentes, penteando o cabelo, todas as coisas. Isso chama neuróbica. É interessante isso aí. Quem faz esse tipo de coisa, Gi, nunca vai ter Alzheimer. Isso minimiza muito, porque o Alzheimer é uma doença característica também de pessoas que têm atividade intelectual baixa. Pessoas que não estudaram por algum problema na vida, essa pessoa não teve acesso ao estudo, as pessoas que viajaram pouco, as pessoas que se comunicaram pouco, essas pessoas tendem por um mecanismo de defesa do organismo. Como não utilizo muito aquilo, o organismo desfaz aquilo. Então o cérebro do Alzheimer, ele diminui de tamanho. Se você utiliza bem, você mantém o seu cérebro grande e jovem por muito tempo. Se você não utiliza, o próprio organismo dissolve ele e você tem, por exemplo, doença de Alzheimer ou outras demências de forma bem precoce. Doutor, o que quer dizer que nós saímos das cavernas e as cavernas não saíram de nós? Bom, o que quer dizer ele estava colocando muito bem, disse, eu examino aí os animais. Nós trazemos muito dessa fase onde nós vivíamos nas cavernas. Sabe essa coisa da mulher, por exemplo, a mulher enxerga dos lados, a visão periférica. Provavelmente quem está assistindo já ouviu falar que a mulher tem uma visão periférica muito boa. De onde vem isso? Isso vem das cavernas. O homem, a visão do homem, ela é tubular, ele enxerga muito bem lá no horizonte, mas ele não enxerga do lado. Isso, trazendo para hoje, por exemplo, a mulher consegue paquerar o rapaz sem olhar para ele. Ela olha para um lado, mas enxerga o outro. Para o homem isso é complexo de entender, porque para o homem enxergar, ele precisa olhar. Por isso que quando a moça bonita passa, o homem normalmente ele acompanha com o olhar, não é? A mulher ela não precisa fazer isso porque ela consegue enxergar. Isso vem das cavernas. Quando ele passa, o que ela faz? Ela olha para um lado para não dar bola, né? Mas ela está percebendo tudo aquilo na visão periférica. Alô, aqui do lado a gente percebe. A mulher desenvolveu isso porque ela ficou na caverna tomando conta dos filhos. Então ela ficava examinando, olhando para frente, mas prestando atenção em tudo que acontecia à sua volta. E como é que eles namoravam nas cavernas? Como é que fazia sexo? Ah, fazia bem, né, Lu? Como é que era? Portanto, fazia que a gente está aqui, né? Essa pergunta você sabe que eu faço. Só que não fazia como nós fazemos hoje. Hoje, o sexo entre o homem e mulher está bem restrito dentro de um quarto, é fechado, bem particular. Lá nas cavernas não era assim. Lá nas cavernas tinha que ter relação ou dentro da caverna ou na savana africana, por exemplo, vulnerável ao ataque de outros animais. E é tão interessante isso que eles fizeram, pegaram um casal e colocaram dentro de um equipamento de ressonância magnética para ver o que acontece no cérebro desse casal enquanto eles estão tendo lá atividade sexual. Eles descobriram que o homem, durante o orgasmo,
o cérebro do homem fica ligado, fica aceso. O cérebro da mulher, curiosamente, ele desliga. Quando a mulher está em orgasmo, o cérebro da mulher desliga naquele momento. Então, a justificativa é que nós trazemos isso das cavernas e que naquela época era importante que o macho, que era o mais rápido, que é o mais forte, estava em alerta para proteger a sua parceira, a sua esposa. Isso não é lindo? O homem protege a mulher desde as cavernas. Pelo menos deveria ser assim. Galera do bem, a gente vai para um break rapidinho, a gente já volta, não sai daí, pelo amor de Deus. É que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem.